Continuando na página 21. Então, acabei de falar aí a primeira linha da página, onde G é a aceleração da gravidade e M é a massa do corpo. O valor aproximado da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Além da força-peso, existe uma outra força que normalmente atua na direção vertical, chamada normal. Também falei sobre isso, olha. Vertical e para cima, normal. Essa é exercida pela superfície sobre o corpo. Então, é uma força da superfície no corpo, ok? Podendo ser interpretada como a sua resistência em sofrer deformação devido ao peso do corpo. Essa força sempre atua no sentido perpendicular à superfície. Olha aqui, ó, superfície, perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Normal, superfície, pelo desenho que eu fiz aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, ok? Diferentemente da força-peso, que atua sempre no sentido vertical. Analisando um corpo que encontra-se sobre uma superfície plana, verificamos a atuação das duas forças. Aí no livro tem exatamente a figurazinha que eu coloquei para você aqui, só que ele não está sobre uma mesa, né? Tem o peso e aí ali em cima ele colocou a força normal. Ele deveria colocar ali uma superfície, porque para ter a normal precisa ter uma superfície de contato, ok? Para que esse corpo esteja em equilíbrio, né, em direção vertical, ou seja, não se movimente ou não altere sua velocidade, é necessário que os módulos da força normal e peso sejam iguais. Assim, atuando em sentidos opostos, elas se anularão. Veja bem, o que ele está querendo dizer isso? A normal e o peso, para que esteja em equilíbrio esse sistema aqui, ó, a normal e o peso, ela tem que ser igual em módulo, né, na verdade. É claro que uma está para cima e outra está para baixo, mas os valores delas precisam ser iguais para elas se anularem, uma anula a outra, ok? Aí o sistema está em equilíbrio. Agora ele fala sobre força de atrito e resistência do ar. Quando o corpo está em movimento, ele sofre a ação de forças dissipadas, entre as quais podemos citar o atrito e a resistência do ar. Quando o corpo se movimenta através de um fluido, ou seja, um gás, um líquido ou um vapor, surge uma força que se opõe a esse movimento. E se tratando do ar, essa força é chamada de força de resistência do ar. O ar, embora a gente não veja, ele provoca uma resistência ao movimento, uma força contrária ao movimento. A força do atrito corresponde à força exercida entre duas superfícies que estão em contato. Exatamente o exemplo que eu coloquei para você aqui, ó. Eu dou um peteleco nessa minha caneta. Ela entra em movimento e para. Por que ela para? Porque existe um atrito impedindo esse movimento. Olha aqui o atrito, ó. O atrito é contrário ao movimento, que faz com que essa velocidade ela diminui até que ela pare, ok? Dessa forma, a força atrito possui direção e sentido em módulo, sendo uma força de oposição à tendência de escorregamento. Foi o que eu acabei de falar. É uma oposição à tendência de escorregamento ou de movimento, ok? Eu vou virar a página aqui para acompanhar com você junto na apostila. Agora nós estamos na página 22. Ela está muito presente no nosso dia a dia, desde o movimento dos automóveis, dos animais, dos humanos, ao empurrar a mobília da casa, entre outros. A gente empurra e não continua eternamente em movimento, porque existe uma força contrária chamada atrito, ok? A força atrito é uma força que se opõe ao movimento do corpo ou dos objetos, tentando impedi-lo uma vez que ela é proveniente das irregularidades entre as duas superfícies que estejam em contato. Então, se a gente aumentar a rugosidade vamos colocar assim, da superfície de contato, aumenta o atrito, né? Tanto que para que nós não escorreguemos em determinadas superfícies, em determinados pisos, a gente coloca geralmente pisos antiderrapantes. Por quê? Porque eles são mais ásperos, eles fazem com que aumente a força de atrito, a força contrária ao movimento. Então segura o nosso pé no chão, impede que a gente deslize e caia no chão, ok? Então vamos lá, a intensidade da força resultante calcula-se de diferentes maneiras, de acordo com as posições de várias forças. Eu vou pegar a apostila agora, já que você deve ter já dado um print aí colocado, porque aqui tem algumas figuras interessantes para gente considerar, ok? Então olha só, vamos lá. A gente coloca aqui, ó, para somar vetores, começa-se por representar um dos vetores, depois na extremidade do primeiro vetor, representa essa extremidade
do segundo vetor. Então, veja bem, a gente tem aqui, eu já falei também para você sobre isso, olha aqui, ó, uma força sendo aplicada, né, duas pessoas puxando num cabo aqui, ó, uma força sendo aplicada de F1 igual a 80 newtons, eu sei que por aqui tá ruim de você enxergar, mas vocês acompanham pela sua apostila. E uma outra força aqui embaixo, uma força que ele chamou de F2 de 100 newtons. Repara que essas duas forças estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, o que vai acontecer? Olha aqui, ó, forças na mesma direção e mesmo sentido. Eu vou virar a apostila. Então, nessa situação, as duas forças aplicadas no barco têm mesma direção e mesmo sentido. Logo, a força resultante é igual à soma dessas duas forças. O que é a força resultante? Vai ser a soma dessas forças. Eu faço a F1 mais a F2, ou seja, 80 newtons mais 100 newtons, que vai dar 180 newtons. Muito simples, ok? Agora, nós temos um outro exemplo aqui, ó. Forças de mesma direção, horizontal, só que de sentidos opostos. Você vai reparar que a gente tem uma F3 aqui para a esquerda e uma F4 para a direita. A F3 também é de 80 newtons e a F4 está de 100 newtons, uma para a direita e outra para a esquerda. São sentidos contrários. Então, o que a gente vai fazer? Eu falei lá anteriormente nos primeiros vídeos. Quando eu tenho forças de sentidos contrários, eu vou fazer uma menos a outra, maior menos a menor. Ou seja, 100 newtons menos 80 newtons, que vai dar 20 newtons. Então, soma das forças de mesma direção em sentidos opostos, ok? Por que ele colocou soma? Porque ele entende como sendo uma positiva e a outra negativa. Então, mais 100 newtons mais menos 80 newtons. Uma para a direita, outra para a esquerda, que vai dar mais 100 newtons menos 80 newtons, ok? Então, virando aqui, essa daqui é a que é um pouquinho mais complexa. Forças concorrentes, que eu vou continuar no próximo vídeo.